Calvície em homens e mulheres. Existe diferença? E quais são essas diferenças? Como identificá-las? Com o nosso dermatologista e especialista em tricologia, Dr. João Simão. Dr. João Simão, a medicina estuda aí dia a dia a questão da calvície em mulheres e homens. E qual que é a diferença? Existe diferença? Existe diferença. Então existe a calvície de padrão masculino, que é essa que a gente vê, as entradas, ali tem o aeroporto de Mosquito aqui atrás, né? E aí vai diminuindo o cabelo e vai ficando só a região lateral, que é onde não tem ação hormonal no homem. Então esse é o padrão de calvície masculino. E o padrão de calvície feminino mais comum é quando perde a região superior da cabeça e aí permanece na região da frente. Então vai ficando como se fosse uma rodelinha que aos poucos vai aumentando e demora para a mulher perceber essa região, porque vai aos poucos afinando. Às vezes ela percebe que o rabo vai ficando menor, vai ficando aumentando a risca, quem divide o cabelo no meio, ela vai ficando mais clara, mais aberta. Então esse é um padrão feminino clássico. Então são diferentes. E a ação hormonal também no homem é diferente de um ciclo menstrual da mulher, que o hormônio cicla, cada fase do mês tem um hormônio predominante, no homem já é uma testosterona mais ali toda estável durante o tempo. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão das mulheres. Eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que hoje em dia tem tanta mulher com problema de calvície e parece que antigamente não tinha. Mudou. Existe algumas coisas que a gente pode considerar. Então uma das coisas é as mulheres se preocupam mais, então procuram mais cedo o tratamento. Antes as nossas avós chegavam lá com um pouquinho o cabelo, elas nunca se preocuparam em ter pouco cabelo, lá pelos 30, 40, né? E foram evoluindo. 30, 40 o quê? 30, 40 anos de idade. Nossa, 30, 40, 30 é menina, né? Então, mas o processo de calvície na mulher começa mais ou menos nessa idade, entre os 30 a 40 anos. Algumas mulheres mais jovens, com 25, já podem apresentar. Algumas até na adolescência, já quando começam o ciclo menstrual. Se vocês têm alguma alteração ovariana, podem apresentar já calvície. Então, só que antes as mulheres não se preocupavam com isso. Então, hoje elas se preocupam. Então, talvez esse aparente aumento, na realidade, é uma procura maior pelo tratamento. Outra coisa que aconteceu é o aparecimento de doenças novas. Então a gente tem, por exemplo, a alopecia frontal fibrosante, que é uma doença nova que perde cabelo nas mulheres. Então é uma que aumentou muito. Então tem esses dois aspectos. Não tinha essa doença? Não tinha essa doença. Outra coisa frequente nas mulheres também é o uso de hormônios. Então alguns hormônios que têm ação masculina, são os andrógenos, que as mulheres começaram a usar mais. Então pode também aparecer uma calvície mais precoce nessas mulheres também. Nossa, agora essa doença que apareceu é uma doença nova. Então, por exemplo, dentro de tudo que você falou, eu entendi, quer dizer, as mulheres se preocupam mais hoje em dia e outra, vivem mais também, né? Porque antigamente, às vezes eu vi um vídeo na internet dizendo, falando o tanto que mudou, né? Tinha uma manchete de 1950 dizendo uma velhinha de 40 anos morre num acidente. Quer dizer, uma velhinha de 40 anos. Hoje em dia, gente, mudou muito. Isso também é você diria que é um fator que muda a questão da longevidade? Da longevidade em si, porque assim, você vai viver mais, então vai ter mais tempo de envelhecimento do cabelo, né? Mas a calvície vai se manifesta em idades mais precoces mesmo. Então, só que as pessoas não se incomodavam, né? Então era normal a mulher diminuir o cabelo ao longo da vida e não tratar, né? Não tinha problema. É considerado como normal, né? Então os homens também não tratavam, né? Ficavam calvos e não tratavam. E hoje em dia todo mundo cuida, inclusive os homens. Hoje a procura aumentou muito, né? Então a questão da aparência, né? De estar bem com você e se gostar, e tanto a parte do envelhecimento quanto do cabelo, aumentou muito a procura, né? As pessoas querem ter cabelo por mais tempo, né? E hoje existem os tratamentos, eles são eficazes? São bem eficazes. Então o que a gente busca com o tratamento? Evitar a progressão, então não deixar afinar mais o cabelo. Então calvície é sinônimo de afinamento do cabelo, né? E também alguns desses fios mais finos que eles engrossem um pouco. Então aí a gente consegue controlar esse processo. Então cobre mais a região com mais cabelo e não deixa essa calvície progredir. Então esses são os objetivos do tratamento. E essa doença que hoje é uma doença maior em mulheres, ela também é possível tratar?
e a pessoa retomar? Essa, que é a alopecia frontal fibrosante, já ela é mais difícil, porque ela envolve inflamação do cabelo e uma perda de cabelo que é definitiva. Então, onde inflamou, forma uma cicatriz e o cabelo não volta mais. Tem perda de sobrancelha, tem algumas alterações no rosto, já é uma doença mais complicada. Por isso que é muito importante procurar logo nos primeiros sintomas. Às vezes o primeiro sintoma é queda da sobrancelha, alguma alteração no rosto, depois que começa a cair o cabelo. Então, qualquer alteração que você tiver suspeita, já procura o seu dermatologista.